Você já se perguntou por que as temporadas mais difíceis da sua vida acabam sendo as que mais te transformam? Neste momento, enquanto você enfrenta essa provação que parece impossível de superar, Deus está te preparando para algo extraordinário. Querido ouvinte, hoje quero compartilhar com você uma verdade que mudará para sempre a forma como você enxerga as suas adversidades. Você não está aqui por acaso. Essa luta que você atravessa, essa dor que você sente, essa incerteza que tira o seu sono, não é o seu inimigo, é a sua universidade espiritual. Nos próximos minutos, vamos descobrir juntos como cada lágrima que você derrama se transforma em semente de bênção, como cada dificuldade fortalece o seu caráter, e como Deus usa justamente aquilo que você mais teme para te levar ao lugar onde você mais precisa estar. Não estou aqui para te dar palavras vazias de consolo, mas para te revelar o propósito divino que está escondido por trás de cada prova. O próprio Jesus nos ensinou que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ele não prometeu uma vida sem lutas, mas nos garantiu que cada uma delas tem um propósito transformador. A sua fé não está sendo atacada, está sendo refinada como o ouro no fogo. Antes de começarmos, quero que você declare em voz alta: cada prova que enfrento é uma oportunidade para crescer em fé e conhecer mais profundamente o meu Deus. Que essa declaração seja o fundamento sobre o qual construiremos juntos uma nova perspectiva transformadora sobre as suas adversidades. Vamos começar. Número 1. As provações separam a fé verdadeira da fé de conveniência. Querido ouvinte, hoje quero falar diretamente ao seu coração. Ouça com atenção, porque esta palavra é para você. A Bíblia diz em 1 de Pedro 4:12 e 13: Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Deus te diz hoje: não temas, cada provação que você enfrenta é uma oportunidade para crescer em fé. E aqui está a verdade. As provações revelam a verdadeira natureza da sua fé. Elas são como um fogo purificador que não destrói, mas refina aquilo que você realmente é diante de Deus. Muitas vezes pensamos que temos uma fé sólida porque tudo está indo bem. Enquanto as bênçãos fluem, enquanto a saúde está firme, enquanto não há conflitos em casa nem escassez na mesa, dizemos com facilidade: confio em Deus. Mas assim que chegam os ventos contrários, quando os diagnósticos são negativos, quando as portas se fecham e os amigos te abandonam, é aí que o que está no profundo do seu coração vem à tona. Ali se separa a fé superficial da fé autêntica. A fé superficial vive das emoções, mas as emoções são como a maré, sobem e descem. A fé autêntica, por outro lado, está enraizada na verdade eterna de quem Deus é, e não no que Ele me dá ou deixa de me dar. Você já se perguntou por que as provações são necessárias? Deus, em sua soberania, permite essas provas porque nos ama demais para nos deixar estagnados numa fé imatura. As provações são como um raio-x espiritual. Elas revelam até que ponto confiamos de verdade no seu caráter, ou se apenas o buscávamos pelo que ele podia fazer por nós. Querido ouvinte, na escola de Deus não se trata apenas de receber milagres, trata-se de conhecer o Deus dos milagres. E para conhecê-lo de verdade, é necessário passar pelos vales, porque é ali que ouvimos sua voz com mais clareza e aprendemos a depender dele. Quero que você reflita um momento e seja honesto consigo mesmo. Quando tudo parecia estar indo bem na sua vida, como era o seu relacionamento com Deus? Você só orava quando precisava de algo? Só agradecia quando recebia resposta? E agora, em meio a esta provação que você enfrenta, será que não descobriu uma dependência mais profunda dele que nem mesmo sabia que tinha? Isso não é acaso. É propósito.
porque a fé autêntica não apenas resiste às tempestades, ela as usa como combustível para se tornar mais forte, mais profunda, mais firme. As provações, então, não são castigos nem acidentes, são filtros divinos que separam a religiosidade externa, aquela que só aparece aos domingos e se apoia em aparências, da verdadeira espiritualidade que brota de um coração humilde e dependente de Deus. Por isso Jesus disse que aquele que ouve suas palavras e as pratica é como o homem que construiu sua casa sobre a rocha. E quando vieram os ventos e os rios, bateram com força contra aquela casa, ela não caiu, porque estava alicerçada sobre a rocha. As provações revelam se a sua casa está sobre a areia ou sobre a rocha. A fé emocional é frágil porque se baseia em como você se sente hoje. Se você se sente abençoado, diz, Deus é bom. Se sente triste, pensa que Ele te esqueceu. Mas a fé espiritual não depende dos seus sentimentos. Ela se ancora naquilo que não muda, a bondade, a soberania e a fidelidade de Deus. A fé espiritual te permite dizer como Jó, o Senhor deu e o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor. Essa é a fé que Deus quer aperfeiçoar em você por meio desta provação. Então hoje, em vez de se perguntar, por que comigo? Comece a perguntar, o que o Senhor quer me ensinar? Em vez de se lamentar, diga, aqui estou, molda-me, Senhor, que esta prova cumpra o teu propósito em mim. Porque quando você entende que as provações não vêm para te destruir, mas para te amadurecer, tudo muda. Sua perspectiva se eleva, seu coração se fortalece, sua confiança em Deus se aprofunda e o seu testemunho se torna autêntico. Não se esqueça disso, querido ouvinte. As provações são temporárias, mas o fruto que elas produzem é eterno. Deus está mais interessado no seu caráter do que no seu conforto, mais interessado na sua santidade do que na sua felicidade passageira, mais interessado que você aprenda a amá-lo por quem Ele é, e não apenas pelo que Ele te dá. Por isso, não tema, não fuja das provações, receba-as com alegria, como diz a Escritura, sabendo que a prova da sua fé produz paciência. E a paciência deve ter sua obra completa para que você seja perfeito e íntegro, sem faltar em coisa alguma. Hoje eu te encorajo a fechar os olhos e dizer com sinceridade, Senhor, obrigado por esta prova, porque mesmo que eu não entenda totalmente, sei que no meio dela tu estás operando em mim. Eu não quero uma fé superficial, quero uma fé autêntica que te honre, que te busque sempre, que não dependa das circunstâncias, mas do teu amor imenso. Fortalece o meu coração, ajuda-me a permanecer firme e a sair disso mais forte e mais perto de ti. Lembre-se, cada provação que você enfrenta é uma oportunidade para crescer em fé. Não temas, porque Deus continua sendo a sua rocha e o seu refúgio. Ele está com você no fogo, no vale, na tempestade. E quando tudo isso passar, a sua fé brilhará mais pura do que o ouro refinado. Número 2. Deus não te dará mais do que você pode suportar, mas sim tudo o que você precisa para crescer. Querido ouvinte, escute bem o que o Senhor quer te lembrar hoje. Não temas, porque cada provação que você enfrenta não é um acidente, nem um exagero, nem um descuido do céu. Cada uma delas está medida com a precisão perfeita de um Pai que te conhece melhor do que você conhece a si mesmo. A palavra diz em 1 Coríntios 10:13, Fiel é Deus, que não permitirá que sejais tentados além do que podeis suportar, mas com a tentação providenciará também o escape, para que possais suportá-la. Esse versículo não é uma promessa vazia, é a evidência de que Deus observa cada detalhe da sua vida antes de permitir que algo alcance o seu caminho. Deus é tão fiel que não permitirá que você enfrente uma carga impossível. Ele não age por impulso.
Antes de te enviar ao campo de batalha de uma prova, Ele avalia o seu coração, sua capacidade emocional, sua resistência espiritual, suas cicatrizes passadas, suas vitórias anteriores e o propósito eterno que está formando em você. Nenhuma prova chega até você por acaso, nem é maior do que aquilo que você pode suportar. É como um traje sob medida, feito não para te destruir, mas para te ajustar, te ensinar e te levar ao próximo nível. Às vezes você mesmo pensa, não vou aguentar isso. Mas se hoje você está de pé, ouvindo estas palavras, é porque já passou por isso antes e continua aqui. Pense naquelas batalhas do passado que pareciam impossíveis. Não é verdade que hoje você pode olhar para trás e dizer, Deus me sustentou? Isso é prova de que Ele conhece seus limites muito melhor do que você. Não podemos esquecer que mesmo antes de uma prova entrar pela porta da sua vida, Deus já desenhou a saída. Seu caráter previdente e protetor garante que você nunca estará sem esperança. Ele não apenas permite a prova, mas também prepara a estratégia para superá-la. Foi assim com Moisés, que diante do Mar Vermelho parecia não ter saída. Mas Deus já havia aberto um caminho no meio do mar. Foi assim com Daniel, que caiu na cova dos leões, mas Deus já havia enviado seus anjos para fechar a boca das feras. E será assim com você, porque Ele é fiel. Querido ouvinte, a intensidade da sua prova é proporcional à grandeza do que Deus quer manifestar na sua vida. Quando Deus permite que o forno se aqueça mais, não é para te queimar, é para forjar em você algo ainda mais precioso. A pressão que você sente agora reflete a glória que Ele deseja revelar depois. Por isso, cada experiência passada foi um treinamento para a que você enfrenta hoje. Cada prova anterior te ensinou algo, desenvolveu em você resistência, te preparou para sustentar a bênção que ainda não chegou. Porque o nosso Deus não desperdiça nenhuma lágrima, nenhuma dor, nenhum processo. Ele usa tudo para formar em você o caráter de Cristo. Quero que você reflita comigo por um instante. Quantas vezes você já disse, não aguento mais, e mesmo assim aguentou? Quantas vezes achou que a carga era insuportável e, sem perceber, Deus te sustentou e você saiu mais forte? Isso não foi por sua força. Isso aconteceu porque seu Pai mediu com sabedoria divina exatamente até onde você podia ir e te acompanhou em cada passo. Então, não acredite na voz da dúvida que diz que dessa vez você não vai conseguir. Sua vida inteira é um testemunho de que Ele conhece a sua capacidade melhor do que você mesmo. Se hoje a prova parece mais dura, mais pesada, mais longa do que nunca, não é porque Deus errou, é porque você está pronto para um nível mais alto. Ele nunca te levará a um desafio sem antes te preparar para enfrentá-lo. Lembre-se de que o oleiro sabe exatamente quanto calor o vaso de barro suporta antes de se rachar. E você é esse vaso nas mãos dele, sendo moldado com cuidado para um propósito glorioso. Hoje quero te encorajar a levantar os olhos e dizer a Deus: Senhor, confio que tu me diste isso. Sei que isso não é maior do que tua graça. Sei que isso não vai me quebrar porque tu me sustentas. Não se trata da sua força, nem da sua sabedoria, nem da sua capacidade de entender tudo. Trata-se da fidelidade dele. Trata-se de que o amor dele nunca falha e seu conhecimento sobre você é perfeito. Querido ouvinte, o que você vive hoje não é para te destruir, é para te fazer crescer em fé. Não temas, porque cada lágrima que você derramar será regada para dar fruto no seu caráter. Cada dia que você permanecer firme, mesmo tremendo, Deus o conta como vitória. Ele está mais perto do que você imagina, medindo seus passos, fortalecendo seu espírito e garantindo que você sairá dessa prova mais forte e mais maduro. Então não se esqueça, cada adversidade é uma oportunidade para se aproximar mais de Deus, para conhecer a fidelidade dele num nível que você nunca experimentou antes. Hoje, em meio ao fogo, você pode declarar:
Meu Deus sabe até onde posso ir, e eu confio que sua graça me sustenta. Não temas. Deus te diz hoje, cada prova que você enfrenta está calibrada com amor e precisão para te fazer crescer, para te revelar seu poder e para formar em você uma fé inabalável. Confie, Ele sabe o que faz. Número 3. A tua dor te conecta com o coração de Cristo mais do que 1000 orações. Querido ouvinte, quero te dizer algo profundo que talvez você nunca tenha pensado dessa forma. A prova que você enfrenta hoje não é apenas uma oportunidade para crescer em fé, mas também um convite sagrado para conhecer a Cristo numa dimensão que só se revela na dor. Paulo disse isso em sua carta aos Filipenses 3:10. Para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. Ele entendia que o sofrimento, longe de ser uma tragédia sem sentido, era uma forma íntima de comunhão com o nosso Salvador. Em cada lágrima, em cada noite escura, em cada ferida da sua alma, há um sussurro divino que diz: agora você conhece um pouco mais do meu coração. A comunhão com Cristo por meio do sofrimento é um dos mistérios mais belos da vida cristã. Quando o seu coração está quebrado e o seu corpo enfraquecido, quando as forças falham e você sente que não vai aguentar, é aí que sua presença se torna mais real. Porque é na cruz das suas provas que você descobre que não caminha sozinho, que aquele que sofreu primeiro está com você. É uma intimidade que não se aprende na comodidade. No silêncio das suas noites longas, Cristo se aproxima, se senta ao seu lado e te diz: eu também chorei, eu também fui ferido, eu também fui traído, eu te entendo porque passei por isso antes. E ali, nesse espaço de vulnerabilidade, sua fé deixa de ser teoria e se transforma em relacionamento vivo com o Senhor que compartilhou nossas dores para nos dar vida. Quero que você entenda também algo poderoso. Os seus sofrimentos não são em vão. Quando você suporta com fé e esperança o que está vivendo, não é só você que cresce, você também se une à obra redentora de Cristo na terra. Em sua carta aos Colossenses, Paulo disse que completava em sua carne o que faltava das aflições de Cristo pelo seu corpo, que é a igreja. Que verdade profunda! A nossa dor, oferecida com fé, se torna testemunho vivo para os outros. A sua ferida cura a ferida de alguém. A sua perseverança inspira outro a não desistir. A sua prova, vivida com dignidade espiritual, se transforma numa semente de esperança para aqueles que ainda não conhecem a graça de Deus. Porque o sofrimento cristão transcende a dor pessoal. Deus o transforma em intercessão viva pelos que vêm depois. Cada vez que você se mantém firme na prova, está abrindo um caminho para outros que precisam ver que é possível suportar. E não só isso. O que você vive agora te capacita para consolar os outros com o mesmo consolo com que você foi consolado por Deus. Talvez hoje você não entenda completamente, mas amanhã, quando alguém vier até você com as mesmas lágrimas que um dia você chorou, você saberá o que dizer. Porque ninguém consola tão bem quanto quem já passou por aquele vale. E não se esqueça desta promessa gloriosa: se participarmos dos seus sofrimentos, também participaremos da sua glória. Assim diz a Escritura, há uma conexão eterna entre o sofrimento presente e a glorificação futura. O que hoje te fere, um dia será motivo de honra e recompensa. As feridas que hoje sangram se tornarão medalhas de vitória quando você estiver diante do seu trono, porque Ele prometeu que toda lágrima será enxugada e que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós. Quero te convidar a parar por um instante e refletir. Naqueles momentos em que mais doía, você não sentiu a presença de Cristo mais perto do que nunca. Essa proximidade não é coincidência. É a forma como Ele te diz: eu estou aqui, sempre estive. E o que você está vivendo agora te une à minha história, à minha cruz, à minha vitória. A prova
é mais que um obstáculo, é uma ponte que te aproxima do coração daquele que deu a vida por você. Então, não veja esta temporada apenas como sofrimento, veja como comunhão, como um privilégio santo de conhecê-lo de verdade, não apenas pelo que você lê na Bíblia ou ouve numa pregação, mas pelo que você experimenta na carne quando o consolo dele te envolve e o amor dele te sustenta. A cruz não é o fim, a cruz é o começo da ressurreição. Hoje, na tua dor, você pode levantar os olhos e dizer: Senhor, obrigado por confiar em mim para compartilhar um pouco do que tu viveste. Obrigado por me ensinar, através disso, a amar como tu amaste, a suportar como tu suportaste, a perdoar como tu perdoaste. Obrigado porque estás me aproximando mais de ti. Não se esqueça, querido ouvinte, cada prova que você enfrenta é uma oportunidade para crescer em fé, sim, mas também para entrar numa intimidade com Cristo que nada, nem ninguém pode tirar de você. Não temas, Ele está com você, Ele te sustenta e Ele transformará a tua dor em glória. Número 4. Cada lágrima que você derramar hoje se transformará em testemunho amanhã. Querido ouvinte, escute com atenção, porque esta é uma das verdades mais cheias de esperança que o Senhor quer plantar hoje no seu coração. A Bíblia diz no Salmo 126:5, os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Isso não é uma metáfora vazia, é um princípio espiritual eterno. Cada lágrima que você derramou na presença de Deus, cada suspiro de angústia, cada oração sufocada no choro, não foi em vão. São sementes e, como toda semente, estão ocultas por um tempo, mas no tempo certo darão frutos de alegria e bênção. Quando passamos por momentos de dor profunda, costumamos pensar que nada de bom pode sair dali. Mas a verdade é que o reino de Deus funciona ao contrário da lógica humana. Suas lágrimas não são desperdício, são investimento. Cada lágrima derramada com fé é uma semente plantada nos campos do céu. E o próprio Deus se encarrega de multiplicar essa semeadura. Ele conhece o solo do seu coração, sabe o que está formando em você e usa esse sofrimento para produzir fruto, não apenas na sua vida, mas também na vida de outros que serão tocados pelo seu testemunho. A dor é uma ferramenta nas mãos de Deus para transformar o seu caráter. Cada tipo de dor produz um tipo diferente de fruto espiritual. A traição, por exemplo, desenvolve em você uma compaixão por aqueles que também foram feridos. A perda, aquela que às vezes te tira o fôlego, gera na sua alma uma sabedoria que não se aprende nos livros nem na comodidade. A injustiça fortalece o seu caráter e te ensina a depender apenas do juízo perfeito de Deus. Cada lágrima tem um propósito. Cada ferida carrega em si uma lição que, com o tempo, florescerá em você como uma bênção inesperada. Quando você ora chorando na presença de Deus, querido ouvinte, não está apenas se aliviando. Você está ativando um princípio sobrenatural. O choro genuíno no altar do Senhor tem o poder de abrir caminhos, de mover o coração dele, de gerar mudanças invisíveis, mas reais, na sua vida e na vida dos que estão ao seu redor. O que hoje parece fraqueza, amanhã será força. O que hoje parece perda, amanhã será ganho. Porque Deus não desperdiça a dor dos seus filhos. Cada lágrima que cai dos seus olhos é recolhida por Ele, guardada em seu odre. Porque para o Senhor não existe lágrima pequena nem insignificante. E não se trata apenas de você. As lágrimas que você derrama hoje se tornam amanhã o testemunho que fortalecerá outras pessoas. Talvez você ainda não veja isso, mas vai chegar alguém à sua vida em busca de consolo e você terá a palavra exata, a experiência vivida, a autoridade espiritual para dizer: eu estive lá, eu também chorei, eu também pensei que não havia saída, mas Deus me levantou. E se Ele fez isso comigo, também fará com você. É assim que suas lágrimas se tornam remédio espiritual para os outros, bálsamo para as feridas alheias.
Quero te convidar a fazer uma pausa e olhar para trás. Não é verdade que as temporadas mais difíceis da sua vida também produziram os momentos de maior crescimento? Você não recebeu nesses tempos as bênçãos mais inesperadas? Isso não é acaso. É o Deus que transforma cinzas em beleza, luto em alegria, lágrimas em dança. É a evidência de que Ele está plantando algo belo na sua dor, mesmo que agora você não entenda. Não despreze o seu choro. Não se envergonhe das suas lágrimas. Elas são uma linguagem que o céu entende melhor do que ninguém. São confissão, são fé, são entrega. E Deus promete que o que hoje você semeia com lágrimas, amanhã colherá com alegria. Essa é a palavra dele, e sua palavra nunca falha. Então continue semeando mesmo que doa. Continue orando, mesmo que ainda não veja nada. Continue crendo, mesmo que seu coração esteja em pedaços. Porque aquele que começou a boa obra em você, há de completá-la até o dia de Jesus Cristo. Querido ouvinte, não se esqueça desta verdade. Cada prova que você enfrenta é uma oportunidade para crescer em fé. E cada lágrima que você derrama nessa prova é uma semente de bênção que dará fruto. Não temas. Deus está agindo, inclusive nas suas lágrimas. Ele está mais perto do que você imagina, recolhendo cada gota e transformando tudo isso em alegria eterna. Um dia você olhará para trás, verá o campo da sua vida florescendo e entenderá que cada lágrima valeu a pena, porque Deus usa suas lágrimas como sementes de bênção. Número 5. As provações aceleram em meses o que o conforto levaria anos para te ensinar. Querido ouvinte, escute com atenção, porque o que Deus quer te dizer hoje é poderoso e transformador. Não temas. Cada provação que você enfrenta é uma oportunidade para crescer em fé e acelerar a sua maturidade espiritual. A carta de Tiago 1:2-4 declara com clareza: Meus irmãos, tende por motivo de grande alegria o passardes por várias provações, sabendo que a prova da vossa fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Isso não é apenas um conselho para suportar a vida. É uma chave espiritual para entender como Deus usa a adversidade como uma estufa divina que acelera o que no conforto levaria anos. As provações não são uma pausa no seu crescimento, são a maior aceleração possível para a sua fé. Quando tudo na sua vida parece fácil, suas raízes não se aprofundam porque nada as obriga a buscar água mais fundo. Mas quando vem a tempestade e o vento sacode os galhos, aí sim suas raízes se estendem, seu caráter se firma, sua fé se fortalece. O que em circunstâncias normais levaria anos para aprender, Deus condensa em semanas ou meses por meio da pressão da prova. Ele sabe exatamente como intensificar o processo sem te quebrar. É assim que trabalham a paciência, a resistência, a sabedoria e a compaixão, tudo ao mesmo tempo. A adversidade é como uma universidade espiritual, onde cada matéria é cursada em paralelo. E no final do semestre, você percebe que não é mais a mesma pessoa que entrou. Na adversidade, querido ouvinte, Deus desenvolve em você virtudes que não se formam quando tudo está bem. A paciência não cresce no conforto. Ela é forjada quando você precisa esperar orando, enquanto nada parece mudar. A fé não se fortalece vendo o sol. Mas quando o céu está encoberto de nuvens e ainda assim você escolhe crer que a luz continua lá. A resistência surge quando cada fibra do seu ser quer desistir, mas você escolhe continuar. A compaixão desperta quando suas próprias feridas te ensinam a reconhecer a dor no outro. A sabedoria chega quando você entende que a sua dependência de Deus é o único alicerce. E o caráter se forma quando sua resposta à prova glorifica a Deus em vez de te tornar amargo. Deus usa as crises como um salto quântico para a sua maturidade espiritual.
Essa intensidade emocional que agora parece insuportável é, na verdade, o cinzel com o qual ele está esculpindo na sua alma uma obra eterna. Existem lições que só são gravadas profundamente quando o coração está sensível pela pressão. É como se a prova eliminasse todas as distrações, todas as prioridades superficiais e te obrigasse a focar apenas no essencial. Ali você descobre quem realmente é e quem Deus é para você. A adversidade limpa a superfície e purifica suas motivações. Aquilo que antes ocupava tanto espaço na sua mente perde o valor e você passa a se concentrar no que é eterno. Pense por um instante em como você era antes dessa prova. Pense nas suas prioridades, na sua forma de orar, na sua capacidade de compreender a dor alheia. Agora, olhe para si mesmo hoje. Não é surpreendente a velocidade com que Deus está transformando o seu caráter e aprofundando a sua fé? Não te impressiona como esta temporada difícil arrancou camadas de orgulho, impaciência e autossuficiência? Isso é a obra do Espírito em você. E, embora doa, está produzindo um fruto eterno na sua vida que ninguém poderá tirar. As provações são como uma estufa espiritual. Tudo acontece mais rápido dentro delas. É um lugar onde o calor é intenso e a pressão é alta, mas a maturidade espiritual brota e floresce mais rápido do que no terreno cômodo. É por isso que Tiago pode nos dizer para termos alegria nas provações. Não porque a dor seja boa em si, mas porque ela produz algo bom em nós. Porque acelera processos que de outro modo seriam muito lentos. Porque nos leva a um nível de fé, de resistência e de comunhão com Deus que não conheceríamos de outra forma. Hoje, quero te encorajar a deixar de ver esta provação como uma interrupção ou um castigo e começar a vê-la como um trampolim para um crescimento mais profundo. Deus está edificando em você um templo que não se abala com os ventos. Cada lágrima que você derramou está regando as sementes do seu futuro. Cada noite de oração, cada ato de obediência em meio à incerteza, cada decisão de continuar confiando mesmo sem entender nada, tudo está sendo contado por Deus. Então, não temas. A prova que você enfrenta hoje não é em vão. É uma oportunidade para que sua fé amadureça, para que seu caráter seja aperfeiçoado e para que sua relação com Deus se fortaleça. E quando você sair dessa temporada, sairá mais forte, mais humilde, mais cheio do Espírito e mais parecido com Cristo. Esse é o propósito da provação. Esse é o valor transformador do sofrimento. Essa é a razão pela qual hoje você pode dizer: Deus está acelerando o meu crescimento espiritual. Número 6. A tua história de dor se transformará em remédio para outros. Querido ouvinte, quero te dizer algo importante que vem do coração de Deus para você. A prova que você enfrenta hoje não tem apenas o poder de fortalecer a sua fé. Ela também tem o propósito de estabelecer o seu testemunho. A palavra, em Apocalipse 12:11, diz que os santos venceram o acusador pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho deles. Isso significa que o testemunho autêntico não nasce da teoria nem dos dias fáceis, mas das batalhas vencidas ao lado de Cristo no meio da adversidade. Cada lágrima, cada ferida curada, cada obstáculo superado é uma evidência viva de que Deus continua sendo fiel. E essa evidência se transforma em remédio espiritual para outros que também precisam de esperança. Há algo profundo que você precisa entender hoje. Testemunhos sem provação carecem de peso espiritual. Não há autoridade verdadeira em palavras que não passaram pelo fogo. As pessoas não precisam ouvir frases bonitas, elas precisam ouvir verdades vividas. E é aí que a sua história, essa mesma que você está escrevendo agora no meio da dor, se transforma na ferramenta que Deus usará para impactar vidas. Quando você fala a partir da experiência, sua voz carrega um eco diferente, porque você já caminhou pelo vale e encontrou Deus fiel. Essa autenticidade abre corações e transforma ambientes.
A dor vencida, processada com fé e esperança, se torna uma plataforma de influência que pode abençoar gerações inteiras. Deus permite que você passe por processos para que amanhã possa olhar alguém nos olhos e dizer: eu também estive lá. Eu também achei que não aguentava mais, mas descobri que a graça dele é suficiente, que o seu poder se aperfeiçoa na fraqueza e que aquilo que parecia o meu fim foi, na verdade, o início de uma história de vitória. Isso é um testemunho verdadeiro. Isso é uma mensagem que não se aprende lendo, se aprende vivendo. A prova que hoje tanto te pesa não é um castigo, é uma preparação. Ele está te equipando para um ministério futuro, onde as suas cicatrizes falarão mais alto que qualquer pregação. O sofrimento autentica a sua mensagem. Ele te dá credibilidade para ministrar a outros, porque as pessoas sabem quando alguém fala a partir de um lugar real. Não é a mesma coisa ouvir "tenha fé" de alguém que nunca passou pelo fogo, do que ouvir isso de quem, mesmo com as mãos trêmulas, permaneceu de pé e viu a mão de Deus agindo. As pessoas que mais te marcaram espiritualmente, aquelas que você lembra com gratidão, não foram justamente aquelas que passaram por provas parecidas com as suas e encontraram Deus fiel em meio a elas? Você está sendo preparado para ser essa pessoa para alguém. Cada nível de provação te qualifica para ministrar em um nível específico de necessidade. Quanto mais profundo o vale que você atravessa, mais profundo é o consolo que você poderá oferecer. Quanto maior a batalha, maior será a vitória que você poderá anunciar. Deus está ampliando a sua capacidade de impacto no reino através do que agora parece apenas sofrimento. Ele não desperdiça a sua dor. Ele a recicla em bênção para outros. Cada lágrima semeada, cada noite em claro, cada oração desesperada faz parte de uma mensagem que um dia vai levar esperança aos que ainda não enxergam uma saída. Quero te convidar hoje a mudar a sua perspectiva sobre essa prova. Não a veja apenas como algo que você precisa suportar. Veja como o capítulo mais importante do seu testemunho. O que hoje parece confusão, amanhã será clareza para outros. O que hoje parece derrota, amanhã será proclamação de vitória. A sua história, a que Deus está escrevendo agora mesmo, será a prova de que Ele continua sendo o mesmo, que continua levantando, que continua curando, que continua provendo. E quando esse dia chegar, quando você abrir a boca para falar, não será por ouvir dizer, mas por ter um coração marcado pela presença de Deus nos momentos mais escuros. Portanto, não temas. O sofrimento que você vive hoje está conectado ao propósito eterno de Deus na sua vida. A prova que você enfrenta agora está te dando uma voz que o mundo precisa ouvir. E mesmo que você ainda não veja a plataforma, já está sendo preparado para subir nela com coragem e autoridade. O seu testemunho é mais poderoso do que você imagina, porque ele não é só seu, é de Deus operando em você e através de você. Querido ouvinte, não se esqueça, cada prova que você enfrenta é uma oportunidade para crescer em fé, sim, mas também é a chance de construir um testemunho tão real, tão autêntico e tão poderoso que outros encontrarão esperança na sua história. Permita que Deus estabeleça o seu testemunho nesta prova, porque o que Ele faz em segredo hoje será proclamado em público amanhã, para a glória do seu nome. Número 7. Deus tira o que você achava que precisava para te dar o que realmente precisa. Querido ouvinte, escute com atenção, porque o que Deus quer te dizer hoje pode mudar sua perspectiva para sempre. A provação que você enfrenta agora não está apenas te ensinando paciência e fé. Ela também está cumprindo um propósito mais profundo, libertar você de dependências falsas que te mantinham preso sem que você percebesse. A palavra diz em 1 de João 2:15 ao 17, "Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo,
A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Esse versículo nos mostra que tudo o que é temporário é passageiro e que somente nossa relação com Deus tem valor eterno. As provações chegam à nossa vida como um espelho que revela onde realmente temos colocado nossa confiança. Em que estávamos apoiando o nosso coração quando tudo parecia seguro? O sucesso, a aprovação das pessoas, o dinheiro, até mesmo os relacionamentos mais próximos, podem se tornar ídolos sutis que tomam o lugar que pertence somente a Deus. A provação expõe isso. Quando a crise abala essas bases, quando você perde aquilo que pensava que te sustentava, você descobre que eram apenas muletas temporárias. E ali, no meio do vazio, você ouve o Espírito Santo sussurrando: agora aprenda a depender somente de mim. A adversidade é um processo de libertação progressiva. Deus, em seu amor, permite que os laços que te mantinham preso a coisas que não podem te salvar sejam quebrados. Ele não faz isso para te ferir, mas para te curar, para que você experimente a verdadeira liberdade espiritual. Porque nada nesta terra, nem contas bancárias cheias, nem aplausos, nem companhia humana, pode ocupar o lugar que é exclusivamente dele. Quando ele permite que você perca essas coisas, não é porque está te abandonando, mas porque está te mostrando que você nunca precisou delas tanto quanto precisa dele. E quando finalmente você consegue soltar o que achava imprescindível, descobre uma paz que não depende de nada nem de ninguém. Um dos efeitos mais lindos da provação é que ela te redireciona para a única fonte de apoio que nunca falha. Quando já não há mais ninguém para chamar, nem mais nada em que confiar, a intimidade com Deus se torna mais real do que nunca. Porque Ele continua ali, inabalável, oferecendo seus braços abertos no meio do seu quebrantamento. E nesse momento você entende o que disse o salmista: a quem tenho eu no céu senão a ti? E não há na terra quem eu deseje além de ti. Esse é o verdadeiro tesouro que a provação quer revelar. Aprender a encontrar sua identidade e segurança somente no amor do seu Pai Celestial. Nos nossos dias, os ídolos nem sempre são estátuas ou imagens. São coisas muito mais sutis, mas igualmente perigosas. A necessidade de que os outros aprovem cada decisão sua, o medo de perder a estabilidade financeira, a dependência emocional de pessoas que não podem ocupar o lugar de Deus no seu coração. A provação expõe cada um desses ídolos e os derruba para que não continuem governando sua vida. Porque Deus te ama demais para te deixar escravizado por algo que não pode te salvar. A verdadeira liberdade não é ter tudo, é precisar de apenas um. Quero te convidar a refletir agora mesmo. Antes dessa provação, o que era aquilo que você mais temia perder? Não é verdade que Deus está usando justamente essa perda para te mostrar que Ele é suficiente? Aquilo que parecia que ia te destruir está, na verdade, construindo em você uma fé pura e uma liberdade que você nunca conheceu antes. É isso que a provação faz. Ela quebra suas correntes e purifica seu coração até que você possa dizer com sinceridade: Senhor, só Tu és minha rocha, minha salvação e meu refúgio seguro. A verdadeira liberdade não se sente no começo como algo confortável. É mais como atravessar um deserto, como caminhar sem as muletas às quais você estava acostumado. Mas quando você chega do outro lado, respira mais leve, porque sabe que o que você tem agora não depende do mundo, depende de Deus. E essa liberdade ninguém pode tirar de você. Essa é a paz que excede todo entendimento. Portanto, querido ouvinte, não temas. A provação que você enfrenta hoje é uma oportunidade para crescer em fé e ser livre daquilo que antes ocupava o lugar de Deus na sua vida. Ele está te ensinando a amar menos as coisas que passam e a se apegar ao que permanece. Ele está te conduzindo a um lugar onde o amor dele seja suficiente para você.
E quando você chegar lá, vai descobrir que é verdadeiramente livre, porque em Cristo somos verdadeiramente livres. Número 8. Os líderes são forjados no fogo, não na sala de aula. Querido ouvinte, escute bem esta verdade, porque ela pode mudar a forma como você enxerga o que está vivendo agora. Deus te diz hoje: não temas, cada provação que você enfrenta é uma oportunidade para crescer em fé, mas também para desenvolver sua autoridade espiritual. Paulo escreveu a Timóteo em 2 de Timóteo 2:3, sofre comigo como bom soldado de Cristo Jesus. Aqui há uma chave profunda. Os soldados não são formados no conforto das salas de aula, mas na dureza do campo de batalha. Assim também, a verdadeira autoridade espiritual não nasce da teoria nem dos títulos, mas da experiência vivida nas trincheiras da adversidade. Deus está usando o processo que você está vivendo agora para te equipar e te posicionar como alguém capaz de liderar outros com integridade e credibilidade. Porque os líderes genuínos, aqueles que realmente impactam vidas, não são os que nunca foram provados, mas os que atravessaram tempestades e permaneceram firmes na fé. A autoridade espiritual não se recebe por herança nem por aparência, mas sim pelo caráter que é forjado ao passar pelo fogo. Cada lágrima, cada noite sem dormir, cada batalha que você enfrenta agora é uma lição na escola de Deus, para te preparar para maiores responsabilidades no seu reino. Na vida espiritual, a autoridade que não foi testada é superficial e frágil. Pode até parecer boa por fora, mas quando vem a pressão, ela desmorona. Em contraste, a autoridade que foi provada é sólida, autêntica e inabalável. A prova que você está vivendo hoje está estabelecendo em você a capacidade de suportar peso espiritual e de sustentar outros quando chegar o tempo de crise deles. Porque diferentes provações produzem diferentes tipos de autoridade. As provas de fé desenvolvem autoridade para ministrar esperança. As provas de caráter ensinam a liderar com integridade. As provas de resistência formam perseverança e encorajam outros a não desistirem. E as provas de humildade nos lembram que tudo o que somos e conquistamos vem da graça de Deus e não dos nossos méritos. Deus forma generais espirituais nos campos de batalha, não em auditórios lotados. Os homens e mulheres que fazem diferença na vida dos outros não são os que leram mais livros, mas os que caminharam pelo vale e aprenderam a confiar na voz de Deus quando tudo parecia perdido. Essa experiência vivida é o que lhes dá a autoridade para dizer com convicção: eu sei que Deus é fiel, porque eu o vi agindo na minha própria dor. Esse é o tipo de autoridade que transforma vidas, porque vem do profundo, não da superfície. Quero que você pense nos líderes espirituais que mais respeita. Aqueles cuja voz ressoa no seu coração, porque você sabe que eles não falam a partir da teoria, mas das cicatrizes. Não é verdade que todos eles passaram por provações significativas que os moldaram? Você está passando por esse mesmo processo. Talvez agora não veja isso com clareza, mas o Senhor está moldando em você um caráter que sustentará um ministério, uma influência, uma plataforma que Ele já preparou para você. Não se apresse para chegar antes do tempo. Cada batalha que você enfrenta hoje é treinamento para as responsabilidades espirituais que virão. Permita que esse processo te molde, querido ouvinte. Cada vez que você decide confiar em Deus apesar da dor, está cimentando autoridade. Cada vez que você obedece mesmo sem entender, está conquistando território espiritual. Cada vez que você escolhe o perdão em vez da amargura, está erguendo estandartes de vitória que um dia outros seguirão. O seu sofrimento atual não é apenas para você, é para que você possa ministrar a outros com um coração que conheceu de perto a graça. A verdadeira liderança não consiste em estar diante das pessoas, mas em estar diante de Deus primeiro. E é a prova que te ensina isso.
Ela te ensina a depender da força dele e não da sua, a buscar o conselho dele antes das opiniões humanas, a servir antes de ser servido. A prova esvazia você de si mesmo para te encher de Deus. E é esse o tipo de líder que o reino precisa. Alguém que foi testado, quebrantado e levantado pelas mãos de Deus. Portanto, não temas. A provação que você enfrenta hoje não é um obstáculo, é um campo de treinamento. É a maneira como Deus está te preparando para carregar mais responsabilidade espiritual amanhã. Cada ferida que sara, cada batalha que você vence, cada lição que aprende está construindo dentro de você uma autoridade que nada nem ninguém poderá tirar. Quando chegar o seu momento, você vai falar, ministrar, consolar e liderar com base na experiência. E as pessoas reconhecerão que você não é um general improvisado, mas sim alguém forjado nas trincheiras da fé. Querido ouvinte, não se esqueça. Cada prova que você enfrenta é uma oportunidade para crescer em fé e para desenvolver a autoridade espiritual que você vai precisar para o propósito que Deus já preparou para você. Permaneça firme. O reino precisa de soldados valentes e você está sendo moldado para ser um deles. Número 9. Deus trabalha mais no seu interior quando ninguém está olhando. Quero te dizer algo importante. Escute com atenção. Deus te diz hoje, não temas. Cada provação que você enfrenta é uma oportunidade para crescer em fé, mas também para algo ainda mais profundo. Forjar seu caráter em segredo. Quando o profeta Samuel foi enviado para ungir um novo rei, olhou para os filhos de Jessé e se impressionou com sua aparência. Mas Deus lhe disse algo que mudou para sempre a nossa compreensão do processo divino. Em 1 de Samuel 16:7, o Senhor disse: Não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. É exatamente isso que acontece nas provações. Todos veem a dor exterior, as lágrimas, as lutas, mas no secreto, onde só Deus e você estão presentes, Ele está moldando seu coração para algo muito maior. A provação é como uma oficina secreta, um lugar que ninguém visita, onde ninguém aplaude, mas onde Deus trabalha incansavelmente no seu interior. Nesse silêncio, nessa solidão, Ele está moldando sua paciência, sua humildade, sua dependência da graça. Às vezes, queremos que o mundo veja nosso progresso, que os outros reconheçam nossa resistência. Mas o verdadeiro caráter não se forma na exposição pública. O caráter que permanece, que sustenta ministérios e transforma gerações, é forjado no invisível, como o ouro que é refinado no fogo e no início parece apenas metal fundido sem forma. Assim está sua alma agora, nas mãos do oleiro, que a está esculpindo para refletir sua glória no tempo perfeito. O que Deus faz em segredo durante sua adversidade se manifestará publicamente no tempo determinado. As pessoas verão seu fruto, sua força, sua sabedoria, sua graça. E algumas pensarão que tudo isso surgiu de repente, que você sempre foi assim. Mas você saberá que essas virtudes nasceram em noites escuras de oração e lágrimas. Você saberá que naquela solidão, quando ninguém mais entendia sua dor, o Espírito Santo estava operando em você. Querido ouvinte, o que Ele está formando em você agora será um testemunho poderoso mais adiante. E ninguém poderá tirar a autoridade que nasce de um coração transformado na intimidade. As transformações mais profundas não acontecem em palcos nem plataformas. Acontecem quando ninguém está olhando. Nas madrugadas em que você decide dobrar os joelhos em vez de desistir. Nas horas de luta interior em que escolhe confiar em Deus em vez de se desesperar. Nos momentos em que a voz dele é a única que acalma seu coração. Essa é a obra interna de Deus, a que realmente importa. Porque a libertação externa pode vir rápido, mas o caráter transformado é eterno. Por isso, ele se concentra primeiro no seu interior, antes de mudar o que está fora.
Pense nisso. As bênçãos externas podem ser perdidas, mas o caráter que Deus forma em você nunca se perde. A paciência que você desenvolveu, a compaixão que agora sente pelos outros, a confiança que aprendeu a ter na fidelidade dele, são tesouros eternos que ninguém pode tirar de você. Por isso, quando as provas duram mais do que você esperava, não pense que Deus se esqueceu de você. Pense que Ele ainda está aperfeiçoando algo precioso que só você e Ele conhecem. Reflita comigo. Quantas coisas você descobriu em si mesmo durante essa prova? Quanta sensibilidade ao Espírito você tem agora? Quanta humildade aprendeu? Quanta dependência da palavra dele? Esses frutos invisíveis são a evidência de que o processo não é em vão. Talvez você ainda não veja os resultados externos, mas já pode sentir a mudança no mais profundo do seu coração. Isso é o que Deus prioriza, porque Ele vê o coração, não a aparência. Então, não se desespere. Continue confiando no que Ele está fazendo, mesmo sem ver. Continue se entregando às suas mãos a cada dia, mesmo sem compreender totalmente o propósito de tudo. A oficina secreta pode ser silenciosa e dura, mas é o lugar onde o Espírito está te moldando para grandes coisas. E quando chegar o dia da sua manifestação, quando outros finalmente virem o fruto, você saberá que a verdadeira vitória foi conquistada em segredo. Querido ouvinte, não se esqueça disso. Cada prova que você enfrenta é uma oportunidade para crescer em fé e para que Deus forje seu caráter no mais íntimo do seu ser. Essa obra invisível é o que realmente vai te sustentar no futuro. Permita que Ele continue trabalhando em você. Permita que suas mãos te moldem e confie que tudo o que Ele faz tem um propósito eterno. Porque o homem vê o que está diante dos olhos, mas o Senhor vê o coração. E esse seu coração é a obra-prima dele. Número 10. No silêncio da provação, você aprende a ouvir a voz de Deus. Quero te dizer algo importante. Escute com atenção. Deus te diz hoje: não temas. Cada provação que você enfrenta é uma oportunidade para crescer em fé e também para aprender a discernir sua voz. Em 1 de Reis 19, 11 ao 13, encontramos um momento íntimo entre Elias e Deus. Elias, exausto e com medo, busca a Deus no meio da sua provação. E a Escritura diz que veio um vento forte que fendia os montes, mas Deus não estava no vento. Depois um terremoto, mas Deus não estava no terremoto. Em seguida, um fogo, mas Deus não estava no fogo. Por fim, um sussurro suave e delicado. E foi nesse sussurro que Elias reconheceu a presença do Senhor. Isso nos ensina algo profundo. A provação refina os nossos sentidos para ouvir a voz sutil de Deus que muitas vezes não percebemos na comodidade. No meio da calma é fácil se distrair, porque há vozes demais e ruídos demais. A rotina, as opiniões dos outros, as emoções instáveis, tudo compete pela sua atenção. Mas quando a adversidade chega, tudo isso desmorona. O superficial se cala. No silêncio da provação, quando as forças falham e não resta mais nada em que confiar, seu ouvido espiritual se aguça. O que antes passava despercebido, agora se torna claro. Deus usa o deserto para te ensinar a reconhecer o som do seu espírito, aquela paz no coração que só Ele pode dar, aquela direção que só Ele pode apontar. A comodidade pode te enganar, fazendo você acreditar que está ouvindo a Deus, quando na verdade está ouvindo apenas o que deseja. Mas a provação é como um afinador. Elimina as notas falsas, alinha seu espírito ao dele. É aí que você aprende a identificar sua voz nas pequenas coisas. Em um versículo que salta durante o devocional, em um conselho no tempo certo, em uma circunstância inesperada, em uma paz sobrenatural no meio da tempestade. É nesse silêncio que você entende que Deus nem sempre grita, mas Ele sempre fala, e que seu sussurro vale mais que 1000 ruídos ao redor. As provações também te ensinam que Deus não fala da mesma forma na bonança e na tempestade.
Existe uma linguagem que só se aprende na dificuldade. Quando tudo vai bem, talvez você o ouça nos louvores e nas bênçãos. Mas quando chega o vale, sua voz é um bálsamo que penetra nos seus pensamentos mais escuros e diz: estou aqui, não vou te deixar. Essa capacidade de interpretar como Deus se comunica em cada estação é uma das maiores riquezas espirituais que as provações podem te oferecer. A adversidade é como um amplificador que aumenta sua sensibilidade à presença e à direção de Deus. O discernimento espiritual é como um músculo. Se não for exercitado, atrofia. E as provações são a academia onde ele se fortalece. Cada vez que você decide parar, orar e ouvir antes de agir, está treinando seu ouvido. Cada vez que escolhe a paz interior que vem de Deus em vez do pânico, está afinando seu discernimento. Cada vez que obedece à voz suave do Espírito, em vez de seguir a corrente, está mostrando que aprendeu a reconhecê-la. Esse é o crescimento invisível, mas real, que a prova te oferece. Reflita comigo. Durante essa provação, você não sentiu a direção de Deus mais clara do que nunca? Não teve momentos em que sabia que Ele estava ali, mesmo que nada parecesse melhorar? Isso é discernimento em ação. Essa é a sensibilidade que só o fogo da provação pode produzir. Porque nas fases fáceis a gente relaxa, mas na dificuldade a gente aprende a silenciar para ouvir, a depender para entender, a esperar para enxergar. O mais belo é que essa capacidade de discernir sua voz não desaparece quando a prova passa. Ela permanece com você. Você aprende a viver em sintonia com o céu, a reconhecer a diferença entre seus pensamentos e os dele, a sentir paz em decisões difíceis, porque já conhece o sussurro do Senhor. Essa é a herança de quem não foge das provas, mas permanece, ouve e cresce em fé. Querido ouvinte, não despreze o que está vivendo agora. Deus está afinando seu ouvido para coisas maiores. Está te ensinando a ouvi-lo com clareza, a reconhecê-lo no simples, a depender mais da direção dele do que dos seus próprios planos. E isso vai te preparar não apenas para sair dessa prova, mas para caminhar com confiança nas que ainda virão. Não temas. A provação que você enfrenta é uma oportunidade para crescer em fé e para que seus sentidos espirituais sejam treinados a ouvir a voz que realmente importa. Porque no fim é a voz dele que te sustenta, que te guia e que nunca falha. Número 11. O sofrimento desperta a saudade do céu que você carrega dentro. Quero te dizer algo importante. Escute com atenção. Deus te diz hoje: não temas. Cada provação que você enfrenta é uma oportunidade para crescer em fé e também para despertar algo que Ele mesmo colocou no seu coração desde o princípio: a eternidade. Em Eclesiastes 3:11, Salomão escreve que Deus fez tudo formoso no seu tempo e também pôs a eternidade no coração do homem. Dentro de você já habita um anseio pelo eterno, mas muitas vezes o conforto deste mundo o adormece. É no meio da prova, quando as seguranças temporárias desabam, que essa saudade divina desperta e começa a te lembrar que você não é apenas cidadão da terra, mas também do céu. Quando tudo está bem, nos apegamos ao que é terreno como se fosse eterno. Nos enganamos acreditando que a estabilidade financeira, a saúde, os relacionamentos e as conquistas profissionais são o nosso verdadeiro lar. Mas quando a adversidade nos atinge e essas coisas se abalam, é como se a alma gritasse: isso não pode ser tudo. Essa inquietação não é apenas desespero, é a voz da eternidade no seu coração, dizendo que você foi criado para mais, para aquilo que não se corrompe, que não enferruja, que não morre. A provação é como um alarme espiritual que rompe a ilusão de permanência aqui e te conecta com a realidade celestial. O sofrimento ativa em você uma consciência mais profunda. Você começa a enxergar a vida com outros olhos.
Aquilo que antes parecia importante se torna pequeno, e o que antes passava despercebido se torna essencial. Na prova, seu coração começa a desejar o que é transcendente. Você anseia por paz verdadeira, por amor incondicional, por propósito eterno, coisas que este mundo não pode oferecer e que só se encontram em Deus. Por isso, quando você chora em silêncio e sente esse vazio, não é apenas tristeza, é fome do eterno. É a voz daquele que te criou dizendo: fui eu que coloquei esse anseio em você para que volte para mim. Esse despertar transforma sua perspectiva. Você já não vive mais para acumular aquilo que um dia ficará aqui, mas para investir sua vida no que tem valor eterno. Suas prioridades mudam, seus valores se alinham aos do reino. Decisões que antes pareciam difíceis se tornam claras, porque agora sua bússola aponta para a eternidade. Você já não é apenas um habitante da terra, é um cidadão do céu vivendo temporariamente aqui. A adversidade tem esse poder de te lembrar quem você realmente é e por que está aqui. A dor também te liberta da tirania do urgente. Antes você corria de um lado para o outro, resolvendo problemas diários como se fossem a coisa mais importante do universo. Mas na prova, você descobre que o que realmente importa não é o que é imediato, mas o que permanece. A consciência da eternidade desperta em você uma nova serenidade, uma clareza que antes você não tinha. Você entende que esta vida é apenas um sopro e que cada dia é uma oportunidade para semear no céu. Como diz a palavra, as nossas leves e momentâneas tribulações produzem para nós um peso eterno de glória, muito excelente, e de repente o sofrimento ganha sentido. Aquilo que parecia sem propósito agora se torna um investimento na sua glória futura. Cada lágrima semeada aqui será colhida lá como testemunho de fé. Cada renúncia ao que é terreno se transforma em ganho no reino. A prova se torna uma plataforma para olhar além do visível e valorizar o invisível. Porque o que se vê é temporário, mas o que não se vê é eterno. Reflita comigo. Nos seus momentos de maior dor, você não sentiu esse desejo por algo além deste mundo? Essa sede por uma paz que nada nem ninguém aqui conseguiu te dar. Essa sensação de que o material não basta para preencher o seu coração, isso é a eternidade despertando em você. Essa é a marca de Deus na sua alma, lembrando você de que não é daqui, que sua cidadania está nos céus. Querido ouvinte, não tema. A prova que você enfrenta hoje está despertando em você algo que havia sido esquecido, sua verdadeira identidade. Você não é apenas carne e osso, você é espírito, criado para a eternidade com seu Criador. E cada lágrima que hoje você derrama está afrouxando seu apego ao que é passageiro, para que você se agarre àquilo que nunca passa. Levante os olhos. Você não está perdendo. Está se lembrando de quem é e para onde vai. Deus colocou a eternidade no seu coração e no meio dessa provação, Ele está reacendendo essa chama para que você viva não apenas para este mundo, mas para o que há de vir. E quando este processo terminar, você não terá apenas crescido em fé, terá uma esperança mais firme, uma visão mais clara e um coração mais preparado para o eterno. Porque cada provação revela a eternidade que Ele plantou em você. Número 12. Deus destrói para reconstruir melhor, não para te abandonar. Quero te dizer algo importante. Escute com atenção. Deus te diz hoje, não temas. Cada provação que você enfrenta é uma oportunidade para crescer em fé. Porque mesmo quando parece que algo na sua vida está se quebrando, não é para te destruir, mas para te reconstruir melhor. Em Jeremias 18:6, o profeta observa como o oleiro trabalha o vaso sobre a roda. O vaso se estraga em suas mãos, mas ele não o joga fora. Ele volta a amassá-lo e lhe dá uma forma nova, superior, mais perfeita. Então Deus declara: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro? É exatamente isso que Ele está fazendo com você nesta estação de quebrantamento.
O quebrantamento não é o fim da sua história, é a cirurgia espiritual de um Deus amoroso que corta o que estava doente para salvar sua alma inteira. É como um arquiteto que derruba uma parede com rachaduras, não para te deixar em ruínas, mas para construir um edifício mais sólido e belo. É como um cirurgião que abre para curar, não para ferir, porque ele conhece as falhas que nós não vemos. Rachaduras de orgulho, de autossuficiência, de dependências ocultas, e em seu amor, ele as remove para que sua vida possa sustentar a glória que ele preparou para você. Resistir a esse processo só prolonga o sofrimento. Muitas vezes lutamos para manter intacto aquilo que já estava quebrado. Relacionamentos tóxicos, hábitos que nos afastam de Deus, mentalidades que limitam nossa fé. Mas Deus não quer te remendar por fora, Ele quer te refazer pelas raízes. Quanto mais rápido você entregar a Ele essas áreas quebradas, mais cedo começará a verdadeira restauração. Porque no ateliê de Deus nada é desperdiçado. Cada pedaço quebrado é matéria-prima para algo novo. O quebrantamento também purifica. É fogo que consome ídolos emocionais, a falsa segurança nas nossas próprias forças, a arrogância do "eu consigo sozinho". Ele nos ensina que nada disso nos sustenta, que só a mão de Deus pode nos levantar. A prova é o ponto onde nos rendemos e dizemos: Senhor, faz em mim conforme a tua vontade. E então ele começa a operar em dimensões que nem imaginávamos. O que ele faz depois é sempre melhor do que o que havia antes, porque Deus não apenas conserta, ele aperfeiçoa. O novo vaso é mais forte, mais bonito e mais útil do que o original. Olhe para as áreas da sua vida que hoje parecem quebradas. Essas lágrimas, essa perda, essa incerteza. Agora, olhe para tudo isso à luz da palavra. Você consegue ver que há propósito em meio a tudo isso? Cada rachadura está sendo usada pelo oleiro para criar um novo design. O investimento da dor de hoje será multiplicado na glória da reconstrução, porque Deus não apenas cura o que doía, Ele exalta o que estava caído, dando um significado eterno. Reflita comigo. Você consegue perceber que Deus já está construindo algo em você que não existia antes desta prova? Talvez hoje você ainda não compreenda tudo, mas já consegue perceber mais humildade no seu coração, mais sensibilidade à voz dele, mais dependência da sua graça. E isso não tem preço. Essa versão sua, quebrantada, mas mais próxima de Deus, é muito mais forte do que a anterior. Querido ouvinte, não tema quando parecer que tudo está desmoronando. Nas mãos de Deus, o quebrantamento é o início de uma obra maior. Ele está demolindo com amor o que não te servia mais, para te edificar com a sabedoria dele. E quando você se olhar depois deste processo, quando enxergar a nova forma que ele te deu, vai entender que cada lágrima e cada ferida foram necessárias para que você se tornasse quem ele sonhou que você fosse. Escute bem, você não é um fracasso, não está sendo descartado, não está sendo castigado. Você está na roda do oleiro, sendo moldado, transformado, aperfeiçoado, e a obra que ele começou em você, ele mesmo há de completar até o fim. Por isso, mesmo que doa, confie, mesmo que não entenda, descanse, porque os planos dele são mais altos que os seus pensamentos, e o propósito dele é sempre bom. Deus permite o quebrantamento não para te destruir, mas para te reconstruir melhor. E quando tudo isso passar, você vai poder testemunhar. Valeu a pena, porque hoje sou mais forte, mais sábio, mais cheio de fé, mais parecido com Cristo do que antes. Esse é o fruto das mãos do oleiro na sua vida. Confie nelas. Número 13. Sua vitória de hoje mudará o destino dos seus filhos amanhã. Quero te dizer algo importante. Escute com atenção. Deus te diz hoje: não temas. Cada provação que você enfrenta é uma oportunidade para crescer em fé. Não apenas pelo que ele fará em você,
mas pelo que Ele fará através de você nas gerações que virão depois de você. Em Êxodo 3,15, Deus se apresenta a Moisés dizendo: Eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. E acrescenta: Este é o meu nome para sempre. Com ele serei lembrado por todas as gerações. Isso nos ensina que o que Deus faz na sua vida hoje não fica apenas em você. O que você está vivendo agora está conectado ao destino espiritual dos seus filhos, dos seus netos e até mesmo daqueles que você talvez nunca conheça, mas que herdarão a fé que você está construindo no meio desta prova. Deus sempre pensa em gerações. Você olha para sua dor e pergunta: por que eu? Mas Deus vê além e responde: porque alguém no seu sangue precisava quebrar as correntes, alguém precisava ser o primeiro a caminhar por fé e abrir um caminho de bênção para os que virão depois. Querido ouvinte, sua prova atual está calibrada não apenas para o seu crescimento, mas para transformar a trajetória espiritual de toda a sua família. O que hoje te custa lágrimas, amanhã será testemunho para os seus filhos e força para os seus netos. A resistência espiritual que você está desenvolvendo agora se transforma em herança para os seus descendentes. No invisível, no espiritual, estão sendo transmitidas sementes de fé, de coragem, de esperança. Cada vez que você permanece firme, quando tudo ao seu redor parece desabar, você está ensinando as futuras gerações a confiar em Deus, mesmo quando não o enxergarem. Um dia, eles enfrentarão suas próprias batalhas e vencerão mais rápido porque você pagou o preço hoje. Existem correntes que só se rompem quando alguém está disposto a suportar a prova para que os outros sejam livres. Talvez você venha de uma família marcada pelo medo, pela derrota, pela mediocridade espiritual. Mas Deus decidiu que você seria esse elo que se quebra para dar início a uma nova história. Sua vitória será o ponto de virada que muda a narrativa de todo o seu sangue. Você será lembrado como aquele, ou aquela, que acreditou mesmo com dor, que permaneceu no meio da tempestade e que abriu um caminho para os outros. As lições que você está aprendendo nesta adversidade não são só para você. Serão sabedoria que seus filhos aplicarão às próprias vidas. Um dia, eles te ouvirão contar como você chorou, como orou, como teve dúvidas, mas nunca deixou de confiar em Deus. E essas palavras, carregadas da autoridade de quem venceu, se transformarão em um legado eterno. Cada geração será mais forte porque você foi corajoso hoje. Quero que você reflita por um momento. Pense nos rostos dos seus filhos, dos seus netos, até mesmo dos filhos que ainda não nasceram. Não vale a pena essa prova, sabendo que sua fé mudará o destino espiritual deles. Não vale a pena resistir, sabendo que seus joelhos dobrados hoje levantarão gerações inteiras amanhã. Seu sofrimento não é em vão. Sua obediência não é estéril. Você está plantando uma árvore cuja sombra acolherá muitos. Portanto, não temas, não perca de vista que Deus está te preparando para influenciar gerações. Ele está te treinando para ser um pilar, uma referência de fé na sua casa, na sua família, no seu ambiente. Ele está escrevendo uma história em que o seu nome estará ligado à salvação e ao crescimento espiritual de muitos. Escute com atenção. A prova que hoje parece grande demais para você é, na verdade, importante demais para ser evitada, porque o que Deus está fazendo com você hoje ressoará por décadas, por gerações. Assim como até hoje falamos de Abraão, de Isaque e de Jacó, um dia seus descendentes falarão de você. Dirão: meu avô foi um homem de fé. Minha mãe foi uma mulher de oração. Graças a eles, eu conheci a Deus. Essa é a herança que você está construindo neste exato momento. Querido ouvinte, levante o seu olhar. Ainda que suas lágrimas turvem sua visão, olhe além do agora. Veja o futuro glorioso que Deus está preparando através de você.
E quando se sentir fraco, quando o peso parecer insuportável, lembre-se de que você não está lutando só por você. Você está lutando por gerações que ainda não nasceram, mas que já carregam no coração as sementes da fé que você está plantando hoje. Deus te diz: não temas. Cada prova que você enfrenta é uma oportunidade para crescer em fé. E essa fé será um rio de vida que alcançará todos os que vierem depois de você. Confie nele, porque o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó também é o seu Deus, e ele continua fiel por todas as gerações. Número 14. No seu pior momento, Cristo intercede por você no seu melhor momento. Quero te dizer algo importante, escute com atenção. Deus te diz hoje: não temas. Cada prova que você enfrenta é uma oportunidade para crescer em fé. E no meio dessa prova há uma verdade gloriosa que muitas vezes esquecemos. O próprio Cristo está intercedendo por você neste exato momento. Hebreus 7:25 declara que ele vive sempre para interceder por nós. Essa intercessão não é um conceito frio, nem uma ideia teológica distante. É uma realidade presente, viva, específica para a sua situação, tão pessoal quanto suas lágrimas e tão pontual quanto as suas necessidades de hoje. No meio da tempestade, quando você sente que ninguém entende o que está atravessando, Jesus está diante do Pai, intercedendo por você, mencionando o seu nome, apresentando a sua causa, levando a sua dor como se fosse dele. Sua intercessão não é genérica, não é um simples abençoe a todos. Não. Ele sabe exatamente o que você está enfrentando. Sabe quais pensamentos te atormentam, quais medos te tiraram o sono, quais perguntas te deixaram sem forças. Porque ele não é apenas o seu salvador. Ele é seu irmão mais velho, seu companheiro de caminhada, seu advogado fiel. Quando você sente que ninguém te defende, que ninguém compreende a profundidade do seu sofrimento, é ali que ele está, levantando sua voz diante do Pai em seu favor. Querido ouvinte, quero que entenda isso com todo o seu coração. Na sua prova, você não está sozinho. A intercessão de Cristo transforma completamente a perspectiva do sofrimento. O que o inimigo quer que você sinta como abandono, na verdade, é presença divina. Aquilo que parece solidão é, na verdade, o espaço onde Jesus está mais perto, mais envolvido, mais atento a você do que nunca. Ele caminha com você nessa prova. Como diz a Escritura, ele foi tentado em tudo, e por isso pode se compadecer das suas fraquezas. Ele conhece a desesperança, a tristeza, a traição, o cansaço. Por isso, pode interceder com autoridade e compaixão. E não só isso. A intercessão de Cristo se intensifica nos seus momentos de maior vulnerabilidade. Quando você já não consegue orar, quando as palavras secam, quando restam apenas suspiros, gemidos, lágrimas. Nesses momentos, sua voz preenche a sala do trono. Nesses momentos, seu clamor por você é mais ardente, mais intenso, mais poderoso. Você nunca sentiu, no meio da noite mais escura, uma paz inexplicável? Um consolo que você não sabe de onde vem? Uma força que claramente não vem de você? Essa é a intercessão dele se manifestando a seu favor. Ele diz ao Pai: olha para suas lágrimas, olha para sua fé, fortalece-o, sê o seu refúgio, dá-lhe graça para hoje. Ele não intercede apenas pela sua salvação eterna, ele intercede pelas suas batalhas diárias, intercede pelos seus filhos, pelas suas decisões, pelo seu coração partido. Cada detalhe da sua vida está na agenda celestial dele. Isso deve encher o seu coração de esperança e confiança, porque mesmo que ninguém pergunte como você está, mesmo que ninguém saiba o que você está vivendo, Jesus sabe e está lutando a sua causa diante do Pai. Esse momento difícil não é castigo, nem sinal de abandono. Ao contrário, é uma plataforma onde você experimentará a presença dele como nunca antes.
A doutrina se torna realidade quando, na escuridão, você sente sua mão te sustentando. A teologia vira experiência viva quando você percebe que as orações dele por você te mantêm de pé quando as suas forças já acabaram. Querido ouvinte, não subestime a intercessão de Cristo. Não pense que só suas orações estão sustentando sua fé. Ele, o autor e consumador da sua fé, está orando por você para que ela não falte, para que você não desanime, para que saia dessa prova mais forte, mais puro e mais confiante no amor dele. Hoje, quero que você se agarre a essa imagem poderosa. O Filho diante do trono, com suas lágrimas em uma mão e seu sangue na outra, declarando a seu favor. Quando tudo parece perdido, lá está ele dizendo: Pai, lembra-te de que paguei o preço por esta vida. Não o abandone agora, fortalece-o. Essa intercessão é a sua âncora. Essa intercessão é o seu refúgio. Então, não temas. Essa prova também é um cenário onde você conhecerá Cristo de uma maneira mais profunda. Aprenderá a ouvi-lo orando por você no silêncio da noite. Sentirá seu consolo quando ninguém mais puder consolar. Descobrirá que ele não apenas morreu por você, mas vive para interceder por você todos os dias. E nessa experiência, sua fé se firmará, sua confiança se fortalecerá, seu amor por ele crescerá. Lembre-se disso toda vez que a dor te roubar as palavras. Jesus está intercedendo. Toda vez que você se sentir sozinho, lembre-se, ele está com você. Não apenas como testemunha da sua prova, mas como advogado incansável. Ele conhece cada detalhe e não vai parar de interceder por você até que essa prova se transforme em testemunho. Deus te diz hoje: não temas, cada prova que você enfrenta é uma oportunidade para crescer em fé. E nessa oportunidade, você aprenderá que não caminha sozinho, que a voz dele ecoa forte nos céus a seu favor. Descanse nessa verdade e continue avançando com a certeza de que o Filho de Deus está orando por você neste exato momento. Número 15. As crises revelam para o que você realmente foi criado. Quero te dizer algo importante hoje. Não temas. Cada prova que você enfrenta é uma oportunidade para crescer em fé. E quero que você abra o coração para esta verdade. Deus usa a prova para revelar o seu destino. Jeremias 29:11 diz claramente: Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Isso significa que mesmo que hoje você não entenda o porquê do caminho que está trilhando, Deus sabe exatamente para onde está te levando. A adversidade não é um beco sem saída. É um GPS espiritual que recalcula sua rota e te conduz ao propósito eterno que Ele já preparou para você. Muitas vezes, acreditamos conhecer o nosso destino e seguimos por caminhos que nos parecem bons, mas que não são os que Ele desenhou para nós. Nesses momentos, a prova chega como um filtro divino que elimina as opções falsas. Aquilo que parecia estável é abalado. O que parecia seguro desmorona. E o que parecia prioridade perde o sentido. E no meio dessa confusão, a voz de Deus se torna mais clara, mostrando o verdadeiro caminho. Ele usa a crise para purificar sua visão, para que você possa discernir sua vontade sem o ruído das suas próprias ambições ou das expectativas alheias. Quero que você pense nisto. Sua vocação autêntica não se define no conforto, mas sim sob a pressão da adversidade. É ali que você descobre para o que realmente foi criado. A prova te obriga a usar talentos que você nem sabia que possuía, a exercer uma força que nunca imaginou ter, a despertar uma paixão pelo que é eterno. No meio da crise, Deus te mostra a missão para a qual você nasceu. Não é coincidência que Moisés tenha descoberto seu chamado para liderar no deserto, nem que José tenha entendido seu propósito desde uma prisão. A adversidade revela o seu destino, porque é ali que o seu coração está suficientemente quebrantado para ouvir com clareza. Deus usa a prova para recalcular a rota da sua vida.
Mesmo que você tenha seguido caminhos errados, mesmo que tenha perdido tempo com coisas que não faziam parte do plano dele, a prova atua como uma bússola espiritual que aponta o verdadeiro norte. E faz isso com precisão, porque ele conhece o plano completo desde a eternidade. Na adversidade, dons ocultos vêm à tona, forças adormecidas despertam, paixões profundas se ativam. Porque o que está no seu DNA espiritual se manifesta quando a pressão externa exige. Não menospreze os talentos que Deus está despertando em você agora, pois eles fazem parte da identidade necessária para cumprir seu propósito. Cada tipo de prova revela um aspecto diferente desse propósito divino. Algumas provas te ensinam a depender de Deus, desenvolvendo caráter e humildade. Outras revelam dons espirituais ou habilidades naturais que você jamais exploraria se tudo estivesse confortável. E outras ainda te empurram diretamente para a missão que ele já havia preparado. A prova é como uma chave que abre portas trancadas do seu destino, revelando peças do plano que antes estavam ocultas. Agora, quero que você pare por um momento e reflita. Como essa prova que você está vivendo tem esclarecido o que realmente importa na sua vida? Não é verdade que muitas coisas que antes pareciam essenciais hoje já não são? E que outras que antes você nem valorizava, agora ocupam o primeiro lugar? Isso é Deus alinhando seu coração com o propósito dele. Isso é Ele afinando seu ouvido para que você ouça sua direção. Isso é Ele mostrando que a adversidade pode ser a bússola que aponta o caminho. Querido ouvinte, escute com atenção. Não temas. Deus não improvisa sua história. Sua dor não é em vão. A crise não é uma coincidência. A prova é um recurso pedagógico do céu para te empurrar rumo ao destino que Ele sonhou para você. Se Ele permitiu que a tempestade chegasse à sua vida, é porque atrás de cada nuvem está o caminho claro para o seu propósito eterno. Ele não pensa apenas no seu conforto temporário, mas sim no seu impacto eterno. Ele não olha só para o que você deseja hoje, mas para o que você precisa para o amanhã. Então, levante a cabeça e confie. Mesmo que agora você não veja o mapa completo, caminhe sabendo que seu Pai Celestial já traçou a rota. Não se prenda a caminhos falsos. Não lamente portas fechadas. Não chore por oportunidades perdidas. Tudo o que caiu, tudo o que mudou, tudo o que doeu, foi planejado para que você desse o próximo passo rumo ao seu verdadeiro destino. Deus te diz hoje, não temas, cada prova que você enfrenta é uma oportunidade para crescer em fé. E enquanto você cresce em fé, também descobre seu destino. Ele está usando essa prova como bússola para te levar ao lugar certo, à missão certa, à identidade certa. Confie no plano dele, porque os pensamentos que ele tem a seu respeito são de paz e não de mal, para te dar o fim que você espera. E acredite, esse fim será muito melhor do que qualquer coisa que você mesmo teria sonhado. Querido irmão, percorremos juntos um caminho de revelação extraordinário. Descobrimos que suas provas não são obstáculos, mas sim oportunidades, que suas lágrimas não são desperdício, mas sementes de bênção, e que sua dor atual é a preparação para seu propósito eterno. Lembre-se destas verdades transformadoras. Deus mede sua capacidade antes de permitir a prova. Ele conecta seu sofrimento ao de Cristo. Usa suas lágrimas como sementes de bênção. Acelera seu crescimento espiritual. Estabelece seu testemunho. Liberta você de dependências falsas. Desenvolve sua autoridade espiritual. Forja seu caráter em segredo. Ensina você a discernir sua voz e revela a eternidade em seu coração. Não permita que o inimigo roube sua perspectiva eterna sobre o que você está vivendo. O que parece destruição é construção divina. O que se sente como um fim é, na verdade, um novo começo. O que você experimenta como perda é ganho espiritual. Sua prova atual tem data de validade, mas a transformação que Deus está operando em você é eterna.
A dor é temporária, mas o caráter que está sendo formado permanecerá para sempre. A crise vai passar, mas a sabedoria que você está adquirindo será sua herança espiritual. Agora que você conhece o propósito divino por trás de cada adversidade, caminhe de cabeça erguida. Enfrente cada dia com a certeza de que Deus está com você, trabalhando com você e te transformando para a sua glória. Sua história de dor se tornará um testemunho de poder. Antes de nos despedirmos, declare mais uma vez com fé inabalável: não temo as provas, porque sei que cada uma é uma oportunidade para crescer em fé e experimentar mais profundamente o amor transformador do meu Deus. Vá em paz, cresça em fé e lembre-se, seu melhor capítulo ainda está por ser escrito. Deus não terminou com você. Esta prova não é seu destino final, é sua preparação para algo extraordinário que está por vir. Que assim seja.